E aí, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo dessa série na qual a gente está desenvolvendo o nosso joguinho de quebra-cabeça, o Game 8, ou Jogo dos 8, se você quiser chamar assim. No primeiro vídeo a gente construiu o tabuleiro e fizemos a distribuição das peças no tabuleiro. E nesse vídeo a proposta é a seguinte: eu vou criar aqui essa tela inicial, tá? Essa tela do Start Game aqui. E quando eu clicar nessa tela, eu vou chamar uma função que faz o embaralhamento das nossas peças do jogo, ok? E faz a renderização que a gente já criou no primeiro vídeo, né? Distribuindo as pedras de forma embaralhadas pelo nosso jogo aqui, nossas peças do jogo de forma embaralhada no tabuleiro. E eu vou criar ainda uma função de validação do jogo, porque esse jogo aqui ele tem uma característica interessante. Se você simplesmente criar um array com a distribuição aleatória de peças, 50% das vezes mais ou menos ele vai criar jogos que não podem ser solucionados. Então a gente vai ver aí como criar uma função que vai validar para ele sempre criar jogos que sejam solucionáveis, ok? Para não gerar frustração na pessoa que for jogar isso aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao código. Beleza, eu já estou com o meu projeto aberto aqui. E se você fez o download dos arquivos lá que eu deixei disponíveis no comentário do vídeo passado, assim como eu vou deixar nesse também, você vai reparar que aqui no script eu fiz alguns comentários aqui, tá vendo? Para ajudar, para facilitar a identificação das funções aqui. Então vamos ao nosso index.html, tá ok? Porque o elemento que eu vou criar para servir como tela de start screen ali, aquela tela que a gente vai clicar nela, ele vai ser também uma div, vai ser um elemento aqui do HTML. Então eu vou criar aqui uma div. O ID dessa div eu vou colocar start screen, ok? E vou colocar class. Ele vai ter esse class panel, que ele vai herdar algumas características visuais similares às que a gente está atribuindo para o container, ok? Que na verdade são apenas a dimensão, não é isso? Vendo aqui no CSS, são as dimensões, largura, altura e essa borda arredondada, ok? E eu vou criar uma outra classe aqui que é o modal, porque além desse start screen, vai ter um outro elemento que a gente vai criar no final, que vai ser o game over screen, alguma coisa assim, que vai ter as mesmas características visuais desse elemento aqui, porque ele vai funcionar como modal também, ele vai ser jogado para trás, vai ser trazido para frente do documento HTML, coisas desse tipo. Então eu já vou aproveitar características que eu estabelecer para esse elemento aqui e vou aproveitá-las no próximo elemento também. E teve quem me perguntasse por que eu faço assim, dessa forma, colocando duas classes dentro da mesma declaração. Gente, isso aqui funciona perfeitamente, tá? Se eu chamar a classe panel, eu tenho aqui a classe panel e eu tenho uma outra classe modal. Isso aqui não é uma única classe panel modal, não. Isso aqui são duas classes que estão declaradas dentro do meu elemento. Ok? Elas estão separadas por um espaço. Então isso aqui, para quem já sabe, parece uma coisa meio trivial, mas tem muita gente que não sabe disso. Se eu quiser declarar várias classes para um determinado elemento HTML, eu posso declarar todas elas dentro de uma única declaração de classe, só separando as classes pelo espaço. E aí eu posso trabalhar essas classes individualmente lá no documento CSS. Ok? Então eu vou fechar aqui a minha div. E agora eu vou aqui no CSS fazer a configuração desses atributos que eu vou passar para ele aqui. Então vamos trabalhar aqui o ponto modal, que é a minha classe modal, né? Ela vai possuir uma posição absoluta, então position absolute. E ela vai possuir características de transição. Vou colocar o transition, que é uma característica do CSS3, que ele vai causar um efeito de atenuação na mudança, né, na transição de características do elemento. Aqui no caso vai ser aplicado a uma transição de opacidade, que a gente vai fazer com que ele fique transparente de forma visível, assim, ele vai esmaecendo até atingir a total transparência. Então a gente vai criar esse efeito aqui, e para isso a gente tem que colocar aqui o transition. Eu vou estabelecer aqui que todas as transições efetuadas, né, sofridas por esse elemento, vão estar suscetíveis a essa atenuação no processo de transição.
e vou dizer que o tempo que vai levar vai ser de 0,5 segundos. Aqui no CSS tanto faz eu colocar 0,5 ou colocar só 0,5. Ok? Então vai ser meio segundo no processo de transição, só para a gente conseguir visualizar as transições que o elemento sofreu. Beleza? Então essas aqui são as características comuns dos elementos que tem a classe modal. Agora eu vou pegar características específicas do nosso start screen. Então vou usar aqui o hash start screen, ok? Nosso elemento de ID start screen. E eu vou estabelecer uma imagem de background para ele. Vou colocar aqui background. Vou passar uma URL, ou seja, um endereço da imagem. Eu preciso subir um nível na minha árvore de diretórios, então vou colocar 2 pontinhos aqui, barra. Eu vou entrar na minha pasta IMG, meu diretório IMG. Então, deixa eu ver aqui o nome da imagem. Eu vou usar essa aqui, ó, start.png. Ok? Então vou botar aqui, ó, start.png. Beleza? Se eu for aqui no documento, cadê? Então eu já tenho aqui o meu elemento, a telinha com a imagem sendo exibida. Vamos voltar ao código aqui. Eu vou atribuir valores a mais 2 atributos do CSS, que vai ser o opacity, ou seja, a opacidade do elemento, porque eu vou trabalhar essa opacidade através do JavaScript depois. Mas para eu poder trabalhar essa opacidade é importante que ela já tenha um valor inicial. Então eu vou colocar um valor inicial de 1 e vou colocar o zIndex, pelo mesmo motivo. Quando eu vou trabalhar lá no JavaScript, eu vou mudar o valor do zIndex, mas é importante que ele já tenha um valor inicial, para ele poder ser trabalhado mais tarde. Então, opacidade e zIndex recebendo os valores 1. Tá ok? Então, basicamente é isso no nosso CSS. Então, vamos aqui para o script. Bom, a proposta aqui no JavaScript vai ser criar uma variável que referencie ao nosso elemento no HTML, atribuir a essa variável um evento click, que vai disparar a função startGame. Essa função startGame, ela vai remover a nossa telinha que está cobrindo os elementos do jogo e vai embaralhar o jogo, além de fazer a validação desse jogo para ele ser renderizado e exibido para o jogador. Tá ok? Então vamos começar aqui criando uma variável que eu vou chamar de startScreen, e ela vai receber uma referência aqui do documento, documents.querySelector. Vou buscar pelo ID startScreen, ok? E aqui eu já vou atribuir a ela o evento, né? Vou colocar add event listener. Vai ser o evento click, ou seja, quando eu clicar nessa imagem, nesse div, ele vai fazer alguma coisa. Então ele vai chamar a minha função startGame. Vou passar o false aqui para que nenhum outro elemento chame essa função, apenas o elemento que eu vou clicar, que vai ser o startScreen. Bom, então agora eu tenho que criar a função startGame, que vai ser chamada aqui quando for clicado o nosso elemento. Então aqui, ó, function startGame. Muito bom. O que a nossa função startGame vai fazer? Ela vai pegar esse elemento que foi clicado, não necessariamente vai ser exclusivo do elemento startScreen, tá ok? Por isso até eu vou usar aqui o termo this, porque aí qualquer elemento que eu clicar chamando essa função vai sofrer a ação dos códigos que eu vou colocar aqui dentro. Então eu posso usar, reaproveitar o código para outros elementos. E eu vou fazer esse reaproveitamento na hora que eu criar a tela de finalização do jogo. Que aí quando eu clicar na tela de finalização do jogo, ela vai chamar essa mesma função startGame, beleza? Então, this.style, eu vou estar mexendo no CSS, nos atributos CSS do elemento que chamou essa função, ponto opacity, passando o valor 0. Ou seja, eu vou eliminar a opacidade. Se eu clicar aqui, ó, vocês já veem que já funciona. Ele ficou invisível. Mas veja bem, ele continua
na frente dos meus elementos, das minhas peças aqui. Eu não consigo acessar, não consigo manipular minhas peças, porque a nossa tela está invisível, mas ela está na frente ainda dos elementos. Então eu preciso jogar para trás dos elementos. Então this.style.zIndex vai receber o valor -1. Então agora sim, quando eu clico nela, ela deixa os elementos, né, suscetíveis à minha manipulação. E é uma boa ideia também que eu remova esse evento click desse elemento, já que eu não vou mais usar. Então this.remove event listener. Okay? E aí eu passo aqui como parâmetro, tem que ser exatamente a mesma assinatura que eu passei quando eu atribuí a esse elemento esse evento. Então aqui eu vou passar o evento que foi atribuído, que é o click, a função que ele chama, que é o start game, e o parâmetro falso que eu tinha passado quando eu fiz a atribuição do evento. Então aqui, beleza, não está retornando nenhum erro, quer dizer que está funcionando direitinho. Então, ok, então a função startGame, além de eliminar, de remover essa tela, ela tem que fazer o embaralhamento das minhas peças, né? Então vou dizer aqui que o meu array tiles, ele vai receber o retorno de uma função de embaralhamento que eu vou criar aqui agora, que ela vai ser a random sort. E se você fez, né, se você acompanhou o vídeo sobre jogo da memória, então você já sabe como funciona essa função random sort, porque lá no jogo da memória eu fiz uma explicação bastante minuciosa do funcionamento dela. Aqui eu vou explicar também direitinho para quem não pegou ainda, quem não assistiu esse vídeo, mas se você não assistiu, eu recomendo que assista, porque lá eu vou explicar com mais detalhes do que eu vou explicar aqui, tá legal? Então eu vou criar essa função random sort e ela vai receber por parâmetro um array, que é o próprio array tiles, beleza? Então o que acontece é o seguinte, aqui quando eu chegar a clicar aqui, o meu array tiles ele vai estar com as peças todas organizadinhas, bonitinho. Essa função vai bagunçar as minhas peças todas e vai retornar para a própria variável, né, para o próprio espaço de memória, os mesmos elementos, só que tudo bagunçado. Tá ok? Então aqui eu estou fazendo meio que um aproveitamento do espaço de memória. Então vamos criar a nossa função random sort, né? Então function random sort, recebendo como parâmetro. Aqui no contexto da função eu não vou chamar de tiles, eu vou chamar old array, ou seja, o array antigo. Por que o array antigo? Porque a lógica que eu vou usar aqui nessa função vai ser a seguinte: eu vou criar um array novo, sem nenhum elemento, um array zero bala, e eu vou estabelecer aqui uma estrutura de repetição, que vai averiguar, enquanto esse array novo que foi criado tiver menos elementos do que o array que foi passado por parâmetro, então eu vou sortear um elemento aleatoriamente no array que foi passado por parâmetro e vou verificar para ver se esse elemento já existe dentro do array novo. Caso não exista, eu vou inserir esse elemento dentro do array novo. E aí faço nova verificação, vejo se ele já possui o mesmo número de elementos do array que foi passado por parâmetro. E aí eu faço isso até que ele tenha todos os elementos do outro array, só que ordenados de forma aleatória. Tá ok? Ficou claro então? Então vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de new array e vou criar aqui, vou estabelecer essa função de repetição que vai fazer esse processo. Aqui eu vou usar uma função, uma estrutura while, ok? Então quer dizer que enquanto uma determinada situação for verdadeira, ele vai fazer alguma coisa. Que situação é essa? Enquanto o new array.length, ou seja, o número de elementos presentes no novo array, quando isso aqui for menor do que o old array.length, ou seja, enquanto o número de elementos do novo array for menor do que o número de elementos do array que foi passado por parâmetro, então aqui dentro eu vou criar uma variável índice que vai receber math.floor. Essa função ela arredonda um valor decimal para baixo, tá? Um valor com casas decimais, e retorna só o valor inteiro arredondado para baixo. E aqui math.random, que é uma função que vai me gerar um número aleatório entre 0 e 0,99. E eu vou multiplicar esse valor aleatório pelo número de elementos do array antigo. Então, oldArray.length. Então, aqui dentro,
ele vai me gerar um valor entre 0 e 8, porque o número de elementos aqui do nosso oldArray.length, ele vai vir com 9 elementos, né? Que a gente estabeleceu lá na função init. São as 8 peças do jogo mais um valor nulo. Então, no total, vai dar 9 elementos. Mas veja bem, o MathRandom ele nunca gera um valor que chega a 1. Então, o número máximo que vai ser gerado aqui vai ser 8,9999. E o valor mínimo vai ser 0. Então, o MathFloor ele vai ficar responsável por arredondar esse valor para baixo. Então, o resultado dessa linha de comando toda aqui, o variável IDSE, ela vai receber um valor entre 0 e 8. Beleza? Então, agora eu vou fazer uma verificação para ver se o elemento indicado pelo índice i, se ele já existe no novo array. Então, if new array ponto index of, aí aqui eu vou chamar o old array, passando como referência o índice i, para buscar um elemento aleatório dentro do old array. Se isso aqui me retornar um valor menor que 0, então quer dizer que esse elemento ele não existe no novo array. Ok? Esse index of ele me retorna o índice de um determinado elemento dentro daquele array que eu estou verificando. Então o elemento que eu vou buscar vai ser um elemento aleatório recuperado do old array, beleza? Do array antigo que foi passado para o parâmetro. Se esse elemento existir no array novo, ele vai me retornar aqui o número do índice desse elemento. Caso ele não exista, ele vai retornar o valor menos 1. Menos 1 menor que 0. Então, caso ele não exista, eu vou inseri-lo dentro do novo array. Então, new array.push. O elemento que eu vou inserir vai ser o old array, usando o índice. Ok? Então ele vai fazer essa verificação aqui enquanto o novo array possuir menos elementos do que o velho array. Depois que ele possui todos os elementos, então eu vou dar aqui um return new array. Aí eu retorno aqui para o tiles, né, para o nosso array, todos os elementos que já estavam nele, só que ordenados de forma aleatória. E aí no final do Start Game aqui eu vou chamar de novo a nossa função render para ela reformular a exibição das peças no nosso tabuleiro. Então se a gente vier aqui no nosso projeto, quando eu clico aqui, deixa eu ver, ele me retornou um erro aqui dizendo que o new array não está definido. Ah sim, porque eu criei a variável aqui, mas eu esqueci de informar para o sistema que essa variável vai ser um array. Tá ok? Eu vou deixar isso aqui embaixo, eu não vou criá-la já como um novo array não. Eu vou dizer aqui que new array ele vai ser na verdade um array vazio, tá ok? Agora sim, está funcionando belezinha de acordo com o que eu queria. Então quando eu clico na tela inicial, ele reorganiza as peças aqui, tudo bagunçado, tudo de forma aleatória. Só que a gente não está visualizando essa reordenação das peças, tá? E a gente poderia visualizar isso fazendo uma simples mudança aqui no CSS. Se eu pegar aqui a classe Tile, que é a classe presente nas nossas peças do jogo, e colocar aqui um Transition, só que aqui eu não vou colocar All não, eu vou colocar Transition especificamente sobre as características Left e Top dele. Então, Left, meio segundo, vou dar uma vírgula aqui e Top também, meio segundo. Então aqui a gente estabeleceu que a transição ela vai ser suavizada quando houver mudança sobre os atributos left e top dos elementos que possuem a classe Tile. Então aqui se eu der uma F5 para atualizar, agora sim eu consigo visualizar a reordenação dos nossos elementos, das nossas peças de jogo no tabuleiro. Okay? Só tem um problema ainda que está sendo causado aqui. Esse jogo ele já foi meio que estudado matematicamente porque é um exercício meio que clássico da ciência da computação. O pessoal que estuda inteligência artificial usa muito esse jogo para testar alguns algoritmos que já estabelecidos e tal. E tem um método já formulado para validar esse jogo. Se o jogo que foi criado, se ele é resolvível ou não.
Bom, então eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como funciona esse processo de validação, para eu não passar aqui uma informação sem dar um mínimo de respaldo de onde eu estou tirando isso. Bom, é o seguinte, eu vou clicar aqui e ele vai gerar para mim um jogo aleatório aqui, beleza? Então a ideia é a seguinte, o número de inversões do jogo ele tem que ser par, porque é matematicamente comprovado que independente do número de movimentos que eu faça com as pedras, as inversões elas vão sempre manter essa característica, elas vão ser sempre pares ou sempre ímpares. E o que é uma inversão? Uma inversão é cada vez que eu tenho um valor dentro do meu array que ele é maior do que o que vem depois dele. Porque teoricamente quando ele está todo organizado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho sempre valores que são menores do que os valores que estão na frente, né? Já que a gente tem uma ordenação crescente dos números. Então cada vez que eu tiver um valor maior do que o valor que está na frente, eu vou chamar isso de inversão. Então aqui nesse caso, por exemplo, eu tenho 4 aqui e eu tenho 1. Então esse 1 aqui ele já é uma inversão, porque ele é menor do que o 4. O 1 deveria estar antes do 4. Então aqui eu tenho uma inversão, eu tenho 2 inversões com o 3 e tenho 3 inversões com o 2. Ok? Então eu tenho 3 números depois do 4 que deveriam estar antes do 4. Então eu tenho 3 inversões só em relação ao número 4. Ok? 1 não vai me dar nenhuma inversão, porque ele já é o menor número possível. O 8 ele vai me dar 1, 2, 3, 4, 5 inversões. Então somadas com as 3 do 4 já me deu 8 inversões. O 3 aqui ele vai me dar mais uma inversão em relação ao 2. Então eu estou com 9 inversões nisso. O 7 vai me dar mais 3 inversões aqui. Então já foi para 12 inversões. O 6 vai me dar mais 2 inversões, 14 inversões. E o 5 vai me dar mais uma inversão. Então eu tenho 15 inversões no total nesse jogo que foi gerado aqui. Ou seja, ele é um jogo insolúvel. Não, por mais que eu fosse ficar mexendo aqui, eu jamais conseguiria resolver esse problema aqui. Então vocês entenderam como funciona a lógica de validação do jogo? Porque o menor número de inversões ímpares que eu posso ter vai ser 1. Então eu nunca vou ter menos do que uma inversão para ser solucionado o jogo. Quer dizer, eu sempre vou ter que mover alguma pedra, e por mais que eu mova a pedra, eu sempre vou ter que mover mais uma pedra. Então isso me gera um jogo insolúvel. Se fosse par, o menor número par que eu teria seria 2. E aí, ao mover uma pedra, eu conseguiria ter um número 0 inversões, ou seja, seria o jogo solucionado. Então vamos criar aqui agora uma função que vai ser responsável por essa validação. Então vou criar aqui um function que eu vou chamar de validGame e que vai receber um array por parâmetro. Eu vou chamar de array mesmo, o nome do array dele. Então aqui dentro do meu validGame eu vou criar uma variável que eu vou chamar de inversions, recebendo o valor 0. Quer dizer, a princípio ela vai ter 0 inversões. E vou criar uma variável que eu vou chamar de len, que vai receber o número de elementos do array. Então ela vai receber array.length. Ok? Então aqui agora eu vou criar as estruturas de repetição para fazer essa validação e depois eu vou explicar como é que elas funcionam, tá ok? Então eu vou criar aqui um for, criar uma variável índice i recebendo 0 e vou dizer que enquanto i for menor do que len menos 1, o i vai sofrer acréscimo de 1, ok? Então i mais mais. E dentro dessa estrutura, ou seja, para cada i, eu vou criar uma variável j recebendo o valor de i mais 1, tá bom? E vou dizer que quanto j for menor do que len, j vai sofrer um acréscimo, então j mais mais. Então aqui eu vou fazer minha verificação. Se o meu array tiver algum elemento referente ao valor i, né, ao índice i, e o meu array também tiver algum elemento referente ao índice j, e então tudo isso aqui tem que ser verdade para ser executado o código que vai estar aqui dentro, tá? O meu elemento que tiver no array do índice i, ponto, dataset, ponto, value. Vocês lembram lá no index, né?
HTML, que a gente estabeleceu esse atributo customizado aqui, o value, recebendo os valores de 1 até 8. Né? Então é exatamente para esse momento aqui a gente fazer essa validação. Então, se o valor do dataset, do array, do elemento que estiver no array no índice i, se ele for menor do que o que está no índice j, no elemento de índice j, então ponto dataset ponto value do elemento no índice j, então o nosso inversions ele vai sofrer um acréscimo também. A gente vai somar 1 ao nossa variável inversions. E no final das contas a gente vai retornar um valor booleano, um verdadeiro ou falso, que vai ser o seguinte. A gente vai verificar se inversions dividido por 2 gera resto zero. Ou seja, se inversions é par. Então, se nossa variável de inversões, se ela vai ser um valor par. Caso ela seja um valor par, eu vou retornar então um true aqui, um verdadeiro. Caso ela seja ímpar, eu vou retornar false. Quer dizer que o jogo não é válido. Tá bom? E agora vamos entender direitinho como funciona essa estrutura de repetição aqui, uma dentro da outra. Ok? Aqui ele vai fazer a verificação em cima do array da seguinte forma. Ele vai pegar o elemento que está no índice i, ou seja, vai começar aqui pelo índice 0, tá? E aí ele vai criar um índice j recebendo i mais 1, ou seja, vai pegar esse elemento que está no i mais 1 e vai ver se é menor do que estava antes. E aí ele vai fazendo em todos os elementos do array a partir do índice i mais 1, ou seja, do que tiver à frente daquele que foi referenciado para o índice i. Então, terminei de fazer essa varredura aqui do índice j, aí o índice i vai ganhar mais 1, então vai pegar o elemento que está na frente. E aí o índice j vai receber o valor i mais 1, que vai ser o elemento que vem depois, e vai fazer essa comparação. E aí depois vai comparando tudo com esse elemento que está aqui no índice i. Aí o índice i vai receber mais um valor, o índice j vai receber o índice i mais 1, e vai fazendo essa sequência sucessivamente, até que o índice i chegue aqui no número de elementos menos 1, e o índice j vai receber o número de elementos, vai fazer a última comparação aqui, e aí acaba a nossa estrutura de repetição. Ok? Se vocês observarem aqui, é exatamente o que a gente está fazendo. O i ele começa do índice 0, o j vai começar do índice 1, que é o i mais 1. E aí, para cada iteração do índice i, eu vou ter toda uma sequência de interações do índice j, varrendo todo o array, recebendo sempre o índice i mais 1. Então, para cada interação do índice i, as funções do índice j vão receber um número menor de iterações. Ok? E com isso a gente vai fazer todas as comparações possíveis para ver se o número de inversões ele é par ou se ele é ímpar. E aí a gente faz a validação do jogo. E aqui no Random Sort, então eu tenho que dizer que o array que foi criado, ele só vai ser validado, só vai ser retornado para a nossa variável tiles, se ele for um array válido. Então, para isso, eu vou usar a seguinte estrutura aqui. Eu vou usar um do, ou seja, faça alguma coisa, né? E a coisa que vai ser feita efetivamente vai ser toda essa estrutura aqui que vai gerar o meu array aleatório. Aqui eu fecho o meu do e faça enquanto uma determinada condição for verdadeira. Então, faça enquanto o valid game, passando o array que foi criado, né, o new array, me retornar verdadeiro. Só que na verdade eu preciso inverter esse conceito, né? Porque enquanto ele retornar falso, quer dizer, enquanto eu não gerar um jogo válido, eu tenho que fazer um novo array, fazer uma nova ordenação aleatória dos elementos que estão dentro do meu array. Então é só pegar aqui e colocar o ponto de exclamação na frente que eu vou inverter os valores, né, verdadeiro ou falso, retornados pela função validGame. Então, enquanto eu retornar um valor falso, quer dizer, enquanto eu retornar aqui um novo array, aquele array que foi passado por parâmetro, ele não é um array válido, eu vou criar um novo array até que ele retorne um array válido, que ele diga, ok, esse array pode. Então ele vai retornar um true
e aí esse true vai ser transformado em false, e aí eu vou abortar o meu processo de criação de novos arrays e vou retornar aquele array válido que foi criado. Então, ok, vamos testar isso aqui agora para ver se funciona. Cliquei aqui, ele criou um array para mim aleatório. A gente fazendo aquela verificação, então o 5 ele vai me gerar 1, 2, 3 inversões aqui. O 8 ele vai gerar 1, 2, 3, 4, 5 inversões, eu tenho 8 inversões então. O 4 vai gerar mais 2 inversões, eu tenho 10 inversões. O 6 vai me dar mais 2 inversões, 12 inversões que eu tenho. O 2 não vai me gerar nenhuma, o 3 não vai me gerar nenhuma, o 7 não vai me gerar nenhuma. Então, me deu um total de 12 inversões, que é um número par, quer dizer que o meu array é válido. Quer dizer que o meu jogo pode ser solucionado. Tá, ok? E a gente pode até fazer uma verificação aqui para ver quantas tentativas ele faz antes de gerar um array válido. Posso criar aqui, por exemplo, uma variável count, recebendo 0. E para cada tentativa frustrada que ele criar, eu vou fazer esse count sofrer um acréscimo. E aí eu vou dar um console.log nessa variável count. Então cliquei aqui, ó, ele fez uma única validação e já criou um array válido, beleza. Aqui ele já fez 2 validações e na segunda ele conseguiu chegar a um array válido. A primeira validação ele criou um array não válido e na segunda ele acertou. Aqui de primeira ele já foi. Aqui ele fez 3 vezes antes de criar um array válido. Tá vendo? Então quer dizer, está funcionando o nosso validador de jogo. Ok? Isso na verdade é o grande pulo do gato, eu diria, para criar um jogo desse tipo aqui. Bom, então é isso, gente. A gente conseguiu atingir o nosso objetivo desse vídeo, tá ok? Criamos então uma estrutura que vai trazer essa telinha inicial para a gente. Quando a gente clica na telinha, ela some e ele embaralha os arrays para a gente fazer um jogo bacana aí. Então no próximo vídeo a gente vai atribuir movimento às nossas peças, para a gente conseguir jogar efetivamente. Tá legal? Agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários que a gente explica de forma mais detalhada, alguma coisa assim, tá ok? Então espero ver vocês de novo no próximo vídeo, tá ok? Deixo aqui meu forte abraço, muito obrigado e é isso, valeu, tchau!